E aí, pessoal, professor Helder novamente aqui, dando continuidade aos nossos estudos sobre programação. E aí a gente ainda está aqui na parte de estruturas de repetição, tá? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar rapidamente sobre duas instruções que estão presentes em quase todas as linguagens, tá? Que são o break e o continue, tá? Eu gosto de passar explicar para vocês sobre essas instruções depois que a gente entendeu como funciona a condição de uma estrutura de repetição e o funcionamento dela como um todo, porque o break e o continue, eles são úteis, né, mas eles são extremamente opcionais, tá? A gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer dentro de uma estrutura de repetição sem usar o break e sem usar o continue, né? Então, são duas instruções que são úteis quando a gente está naquele momento assim de entender como que a gente vai chegar na solução para o nosso problema, né? Enquanto a gente está compondo ali, está testando, está ainda quebrando a cabeça, está fazendo alguns errinhos ali que é normal no processo que a gente está desenvolvendo uma solução em um código-fonte. Então ali nesses momentos o break e o continue eles acabam sendo úteis, né? Mas tirando isso, eles são opcionais, tá? Então por que que eu digo isso? E estou falando isso já no começo do vídeo, que eles funcionam meio como uma bengala, sabe? Mas daí a gente pode ficar muito mal acostumado a usar sempre essa bengala e ficar acomodado. Aí o nosso código ele começa a ficar meio feio, né? Ele perde a sua elegância, assim. Então quem conhece programação lê um código com muito break continue e acaba dificultando o entendimento, né? Então às vezes ele nos possibilita um desenvolvimento mais rápido, mas ele dificulta o entendimento do fonte, tá? Então vamos começar a entender o que é o break, tá? O break. O break, como o próprio nome fala, é uma instrução que assim que ela for executada, a gente imediatamente vai sair do nosso laço, da nossa estrutura de repetição, tá? Inclusive, assim, se a gente tiver um while dentro do outro, no momento que a gente executa o break, né, o break, se tiver dentro do while mais interno, vai sair daquele while mais interno e vai voltar para aquela iteração do while mais de fora. E assim por diante, tá? Então o break, no que a gente executar, a gente imediatamente sai do while. Então, só na definição a gente já vê o seguinte, não, pô professor, mas se o break sai do while, será que eu não posso só manipular a minha condição ou, né, trocar o valor da minha variável de controle e assim por diante? Sim, exatamente, pessoal. Então, por isso que o break acaba sendo opcional. Em umas linguagens como o C, o break ele tem um outro papel numa estrutura chamada switch, que deve vir na próxima versão do Python, mas ainda não tem, né? Também não é muito necessário. Abre e fecha parênteses, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona o break num exemplo bem simples. E de novo, né? O break é opcional. Vocês logo vão visualizar que a gente não precisaria usar o break para esse caso aqui. Usando só para mostrar um exemplo de onde e como que a gente pode usar ele, tá? Então, aqui um códigozinho extremamente simples que só lê 5 valores, tá? 5 valores inteiros aqui e no final mostra a soma deles, tá? Então, o que que eu usei? Usei uma variável lidos aqui, que é a minha variável de controle, né? Então, à medida que eu ler um número e esse número for positivo, eu vou aumentar a minha variável lidos. Então, tendo em vista que é a minha variável de controle, eu vou usar ela aqui na minha condição, né? Então o lidos começa em 0, enquanto o lidos for menor do que 5, eu vou solicitar que o usuário nos informe um número positivo. Se esse número for positivo, eu vou somá-lo, né? Então estou usando aqui essa variável soma que ela vai ser uma acumuladora, né? A gente está acumulando os valores aqui, estou somando eles. Veja que eu inicializei soma aqui também com 0. E aí no momento que a gente acumulou um valor, somou ele, eu também incremento a minha contagem de números lidos, tá? Incremento a minha contagem de números lidos. E aí aqui eu tenho um else, né? Então se o número não for maior do que 0, então se for menor ou igual a 0,
eu só aviso informou um número negativo. Então qual é o comportamento aqui desse código? Vou rodar ele aqui rapidinho. A gente vai ficar informando números, e aí no momento que for um número positivo, a gente vai somar esse número. No momento que for negativo, eu simplesmente vou ignorar. Então vou pedir mais um até que eu tenha de fato os meus 5 positivos, né? Então, olhem só, se eu digitar aqui 1 na entrada, beleza. Agora se eu digitar 1 de novo, tá somando, legal. Agora se eu digitar menos 1, tá? Se eu digitar menos 1, você informou um número negativo, então a gente entrou aqui e eu não incrementei a minha variável lidos nem a minha variável soma. Então, ó, mais um menos 1, mais um menos 1. Vejam que eu já entrei com os 5 valores. Como não são 5 valores positivos, esses aqui a gente ignorou. Tá? Agora, se eu terminar aqui com os meus positivos, que eram 3 que faltavam, aí o código terminou ok. Tá? Então, agora vamos supor, só para mostrar o break, né? Vamos supor que ao invés de eu ficar solicitando para o usuário, ó, só avisar, né? Você informou um número negativo, informe um positivo. No momento que ele errou, né, ou que ele colocou um número negativo, a gente pode dizer assim, não. Se ele fez isso, é porque ele não quer mais entrar com números. Eu quero mostrar a soma para ele. Então vai ser também uma condição de saída. Então se ele entrar com um número menor ou igual a 0, a gente vai sair da nossa estrutura de repetição e mostrar a soma. Tá? Então, para isso, a gente pode usar o break, né? Porque o break ele vai sair imediatamente do laço, independente da nossa condição aqui de variável de controle. Tá? Então aqui no caso a gente pode fazer o seguinte, olha, você informou um número negativo, vou até mudar a mensagem aqui, saindo do laço, tá? Saindo do laço. E aí o break, ele é simplesmente isso aqui, break. Tá? Vocês estão vendo ali que ele ficou em negrito aqui no nosso código fonte. Tá? Então, no momento que a gente executar o break, ele não precisa estar aqui na última linha, né? Nesse caso aqui coincidiu que ele está na última linha. Se ele estiver aqui na primeira, ele vai funcionar também. Tá? Então, no momento que a gente executar o break, vai sair na hora do while, né? A gente vai sair deste bloco aqui, deste bloco de código, a gente sai do while e executa a linha seguinte. Tá? Então, vamos ver o que acontece agora. Então, a gente entrou aqui, começamos a rodar, entrei com o número 1, entrei com o número 1, agora entrei com o número menos 1. Tá? Olhem só, você informou um número negativo saindo do laço, soma dos números 2. Tá? Então, fez aquilo que eu tinha, né, exemplificado aqui que ia fazer. Então, o break sai imediatamente. Mas aí, por que eu digo que é opcional? Vocês devem ter pensado o seguinte, tá, professor, mas olha só, se eu estou usando a variável lidos, outra coisa que a gente pode fazer aqui para fazer para ter o mesmo comportamento seria o seguinte, ao invés de usar o break, posso colocar aqui lidos recebe 5. Né? Por quê? Porque no momento que lidos tiver valor 5, a gente vai voltar para cá, 5 é menor do que 5, não, e vai cair fora do laço. Então, em geral, né, 99,999% dos casos, a gente sempre vai conseguir usar a nossa própria condição para fazer essa saída. Mas que nem eu comentei no início do vídeo, né? Às vezes a gente está experimentando um pouquinho e o break, né, ele pode ser uma alternativa para a gente sair rapidamente do laço, né? Ou às vezes, quando eu ainda não sei qual é a condição de parada, né? Não sei mesmo. Então, às vezes a gente pode propositalmente deixar isso aqui em loop infinito, né? Então, vou fazer um while true aqui, e aí aqui dentro do meu código, a gente, né, faz alguma condição que a gente está testando, né, algum if, e aí a gente sai do laço aqui. Mas, que nem eu disse, né, isso aqui é muito experimental, meio quase a gente só acaba usando isso quando a gente está numa situação assim, pô, realmente eu não sei o que eu vou colocar aqui na minha condição de parada. Aí nesses casos o que a gente pode fazer é começar a experimentar e às vezes facilita para esse processo de experimentação a gente colocar a condição aqui e aí depois que entendeu a gente traduz, pega essa condição que estava no if com break e coloca ela aqui em cima
para ficar mais elegante e mais legível o nosso código, tá? Então o break simplesmente sai do laço de repetição, legal? E aí tem mais uma instrução que é o continue, tá? Qual é o propósito do continue? O break aqui, ele sai do laço, né? Sai imediatamente. O continue, ele força com que a gente vá para a próxima iteração. Então, independente de onde a gente colocar o continue, no momento que eu escrever continue, a gente não vai sair do laço, mas eu vou parar de executar o bloco e vou voltar para a condição. Paro de executar o bloco e volto para a condição. Então, nesse caso aqui, vamos montar o nosso código de uma maneira um pouquinho diferente para a gente ver o continue, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos passar esse código da soma aqui, tá? Vamos passar ele para o final, tá? Vamos passar ele para cá. Vamos tirar esse break. Vamos tirar esse else aqui e vamos fazer o seguinte, se o número for menor ou igual a 0, a gente avisa que ele informou um número negativo e pede novamente para ele informar o positivo, que era aquele comportamento inicial que eu mostrei para vocês. Só que aqui estou fazendo de uma outra forma para a gente entender como funciona o continue, tá? Então no momento que eu colocar o continue aqui, então ó, o usuário entrou com um número negativo, a gente vai avisar ele, eu vou executar o continue. Então o que vai acontecer com o continue? A gente vai, neste momento aqui, seria como se eu encerrasse o meu bloco de código. Então no momento que eu executar o continue, o laço volta exatamente aqui para a minha condição e começa a execução de novo. Então se entrar no continue, volta aqui para a condição e segue aqui do começo do laço. Então a gente não vai executar essas linhas de baixo. Então vejam aqui que usando essa ideia aqui do continue, eu consegui tirar aquele else que eu tinha, né? Então antes a gente tinha um if e um else, e aí se entrasse em uma das condições a gente fazia a soma, né? Nesse caso aqui, como o continue, caso entrar aqui, eu tenho certeza que essas duas linhas não serão executadas, porque aí eu vou ter voltado, então posso deixar aqui sem o else. Vejam também que o continue, ele é extremamente opcional, né? Aquele primeiro código que eu tinha mostrado antes funciona sem o continue. Então o continue também é uma instrução opcional para a gente meio que testar o código, né, e ir experimentando um pouco com ele. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso vai funcionar, para a gente ver aqui. Então forma um número positivo, vou lá colocar um 5, beleza? Coloquei mais um 5, agora coloquei o menos 1. Vamos ver o que vai acontecer, menos 1. Você informou um número negativo. Então o que aconteceu aqui? Eu entrei no if, tá? Mostrei a mensagem, você informou um número negativo, executei o continue. No momento que eu executei essa instrução, a gente voltou aqui para o comecinho do laço sem somar e sem colocar o valor nos lidos, tá? Então se a gente continuar informando o número negativo, a gente vai ficar num laço aqui eterno, né? Enquanto eu informar número negativo, a gente vai ficar aqui, no mesmo comportamento que a gente tinha no comecinho, tá? E aí agora, no momento que eu colocar os positivos, aí fechou a nossa soma, tá legal? Então, pessoal, duas instruções aqui opcionais para a gente meio que compor e utilizar, né, ter mais alguns recursos aqui com as estruturas de repetição. O break e o continue. No momento que a gente executar o break, a gente vai sair do laço. No momento que a gente executar o continue, a gente volta lá para o comecinho do laço, legal? E aí depois segue a execução normal do nosso código fonte. Beleza, pessoal? Então, brigadão pela audiência aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!